Boa noite, pessoal. Hoje eu vou bater um papinho com vocês sobre a doença Covid-19 e o que eu trago hoje? Uma comparação, como vocês estão vendo aqui embaixo, sobre Coreia do Sul e Espanha. Brasil, que caminho nós vamos seguir? Que exemplos nós vamos tomar? Veja, esses dois países, eles trazem uma característica semelhante, né? Então, são países envolvidos com a população de 50 milhões de habitantes, né? Uma média etária de 43 anos de idade e a expectativa de vida muito próxima de 83. São países bem próximos, porém tomaram medidas, condutas diferentes para enfrentar o coronavírus. Se eu pergunto que caminho o Brasil vai seguir? Tinha um call center na Coreia do Sul e que surgiram novos casos hoje e que talvez seja um novo fogo de transmissão, mas até ontem, até o dia 17, a Coreia estava conseguindo reverter a tendência de progressão do Covid-19, né? Estava muito perto de vencer essa epidemia. Enquanto a Espanha, em 28 dias de doença, a gente já tem mais de 11 mil casos, 11.100 e tantos casos, né, com mais de 500 mortos. Então veja aqui embaixo esse quadrinho. Nesse quadrinho a gente vê que a Coreia do Sul, com uma população muito semelhante da Espanha, nós temos uma coisa aqui que tem me chamado a atenção e ninguém tem falado aí, que é a densidade demográfica, a quantidade de habitantes por quilômetros quadrados nesses países, que são bastante diferentes. Olha. Enquanto em um quilômetro quadrado você tem 507 coreanos, na Espanha você tem 92. E em 26 dias a Coreia teve 8.162 casos confirmados, enquanto a Espanha 11 mil casos. Quando a gente compara com a população, o índice de contaminação, ou seja, quantas pessoas foram confirmadas ou infectadas pelo vírus, é um percentual muito baixo, 0,15% da população, e uma mortalidade de 0,91, muito abaixo daquela mortalidade que foi vista na China. A Espanha tem 11 mil confirmados, 11.162, e digo o seguinte, o número da Espanha é imensamente maior, porque esses 11.162 foi com a parca avaliação que a Espanha fez, com a parca campanha que ela fez, e ainda assim, com uma densidade que é quase 6 vezes menor, ela consegue o dobro de contaminação e uma mortalidade que é mais de 5 vezes. Que caminho escolheu a Espanha diferente da Coreia? Então nós vamos começar a avaliar para a partir daí ver que caminho o Brasil está seguindo e que caminho poderá seguir. Isso é bem importante que chegue às autoridades. Bom, o Brasil até antes de ontem, no dia 16, fez encerramento de escola de todos os graus de ensino a partir de segunda-feira, agora no dia 16 ela encerra, né? Até o próximo dia 9, uma medida importantíssima. A Espanha não fez isso. A Coreia teve uma reação muito rápida e decidida em relação à Espanha, né? Quando na primeira cidade coreana, que é Daegu, alcançou 600 casos, o prefeito colocou a cidade em alerta máxima, né? E chamou isso de uma crise sem precedentes. Pediu para que todos os cidadãos ficassem em suas casas e usassem máscaras a todo momento. Madrid só esboçou a primeira reação quando mais de 1.000 pessoas já tinham sido contagiadas. E ainda assim, orientou os cidadãos que permanecessem em casa. E falou que não era necessário o uso de máscara por pessoas saudáveis, porque eles acreditavam que isso não era algo que se mostrou eficaz. Então, essa mudança de conduta pode ter se refletido no que sofre hoje a Espanha. A Coreia detectou o primeiro caso no dia 20 de fevereiro. Hoje seria basicamente 27 dias. Já no dia seguinte, com apenas um pouco mais de 100 casos, o primeiro-ministro coreano falou que a situação era urgente e a população atendeu. As ruas coreanas ficaram desertas, como está aqui em Portugal. 3 dias depois, o surto foi classificado como o mais alto alarme do país. Enquanto Madrid, no primeiro dia após o fechamento dos colégios, né, isso aí já era no dia 28 por aí, né, as recomendações de trabalho remoto foram feitas, mas quando você saiu aos parques de Madrid, os parques estavam cheios, o prefeito precisou proibir que as pessoas se amontoassem, porque as pessoas não obedeceram. Então, Brasil, que caminho a gente vai tomar? Vai ser coreano ou espanhol? Vamos ver. E o que aconteceu mais? Veja só, desde o primeiro momento, a Coreia adotou medidas agressivas. Ou seja, primeiro, fez exame para identificar o coronavírus em qualquer pessoa que tivesse contato direto com os confirmados.
Com os casos confirmados, não importava se a pessoa tinha ou não sintoma da doença, a pessoa era examinada. E além do mais, fez busca ativa, ia atrás das pessoas que porventura tiveram contatos em passagem de aviões, em passagem de ônibus, que souberam, perguntava para os contactados, para aquelas pessoas que estavam confirmadas, com quem você se relacionou nos últimos 7 dias. E ia atrás dessas pessoas para examinar, para ver se ela estava realmente com vírus. Por isso que o número de casos confirmados na Coreia é tão alto, é o 4º maior no mundo, né? E a gente tem uma mortalidade tão baixa, de 0,9%, muito inferior à da China, porque os casos foram feitos por busca ativa e não passiva, né? Então, e além do mais, realiza até hoje, está entre 10 e 15 mil exames por dia, ou seja, a cada 2 dias a Coreia realiza o número de exames que a Espanha realizou desde o início de seu ciclo, entendeu? Uma coisa completamente diferente. Veja só, como se portou a Espanha. A princípio, o governo protelou as medidas preventivas de restrição de circulação, né? Achou que era desnecessário fazer essa medida. Agora, né, com mais de 11.000 casos, aí a Espanha está prendendo, obrigando as pessoas, proibindo as pessoas de saírem de casa. Mais de 70.000 pessoas estão na Catalunha, estão proibidas de sair de casa. Se essa medida tivesse sido tomada antes, hoje não precisaria que isso acontecesse, né? O Brasil já está fazendo isso, né? Ele já está proibindo limitações em lugares públicos, né? No dia 16, a proibição de desembarque dos passageiros de cruzeiros, devido àquele caso que houve em Recife, né? Aquele casal que estava no cruzeiro e que os dois foram os casos índices de Recife. Uma coisa importante, a maior parte dos casos do Brasil estão sendo importados do exterior, né? Por exemplo, em Aracaju, os 4 primeiros casos, né, todos eles importados dos Estados Unidos, Espanha, Itália. Se a gente já tivesse proibido esses voos, mas por uma questão comercial, uma questão talvez meramente financeira, pelo capitalismo, pode ter um impacto comercial, o Brasil está pagando o preço. Acho que a gente tem que repensar isso aí, está na hora de fechar as fronteiras. Bom, veja o que a Coreia fez, estabeleceu uma rede de quase uma centena de laboratórios para realizar os exames, né? Na segunda maior cidade da Coreia, que é Busan, quando foi detectado o primeiro caso. No primeiro caso, fecharam as bibliotecas públicas, corridas de cavalos e outras atividades. Aqui onde eu moro, em Setúbal, em Portugal, também a gente só está com um caso, e com esse caso índice, as crianças já foi aula suspensa, a gente não sai de casa. Desde domingo, quando eu cheguei no Brasil, eu estou preso em casa, mas é uma prisão voluntária, né? Mas a população toda atendeu, todos os nossos amigos estão voluntariamente em casa. E a Espanha? Segundo as autoridades, né, que é exatamente o Centro de Coordenação de Alertas e Emergências, ele falou o seguinte: colher amostras de pessoas assintomáticas não faz muito sentido, disse isso na televisão. A Coreia colheu amostra de todo mundo, entendeu? E aí, ó, até hoje eles só fizeram 30 mil exames, enquanto a Coreia realiza 15 mil exames todos os dias, fazendo busca ativa para ver se tem algum doente. Lógico, essa é a medida mais eficaz. Você tem que localizar o doente, isolar esse doente e todas aquelas pessoas que contactaram, para a gente quebrar essa cadeia. E não dizer que você não tem que procurar quem está doente, esperar que o doente venha a você. Esse é o erro, e a Espanha está marcando o preço. A Espanha declarou hoje que não tem condições de suportar essa epidemia, que não consegue fazer o exame de todas as pessoas que precisam ser examinadas. No início ele falou que elas não precisavam, agora eles não podem mais examinar. Bom, veja só um exemplo diferente. Olha, o Brasil já está limitando visitas a lares de idosos. A Coreia fez isso no primeiro dia, quando detectou o primeiro caso lá em Busan. Já foram proibidos, todas essas medidas foram tomadas. E além do mais, a Coreia saiu espalhando recipientes cheios de desinfectantes nos lugares públicos, para que as pessoas já limpassem as mãos, além do uso de máscaras, que era praticamente compulsório. E enquanto a Coreia disponibilizou mais de 100 unidades para fazer exames em massa na população, a Espanha tinha apenas 20 unidades, 20 hospitais capazes de fazer isso, e hoje isso já não é suficiente, né? Olha só, enquanto muitos países defendem que exames em massa não fazem sentido, a Coreia realiza exames em massa e com isso ela consegue detectar precocemente e isolar precocemente os casos positivos, impedindo a disseminação do vírus.
a quantidade de mortes é baixa em relação à quantidade de diagnósticos, porque a Coreia faz exame de massa, enquanto os outros países não. Essas medidas resultaram nessa mortalidade de 0,9%, ou seja, grande quantidade de detecção e baixa mortalidade, uma disseminação muito menor do que poderia ter sido. A Coreia poderia ter sido um exemplo chinês, né? A taxa de letalidade dos diagnósticos de modo geral na Espanha, que dizem que está 3%, quando a gente faz a quantidade de pessoas que morreram em relações detectadas, dá 4,9% quase. Ou seja, está quase 5%, não é só 3%, é bem alta mesmo, né? Esses dados atualizados no dia 17. A Coreia também tomou algumas medidas controversas. Você vê, ontem, dia 17, o Brasil estava com 349 casos confirmados. Hoje isso já aumentou. E apenas uma morte. Isso me anima, assim, lógico. O fato de uma pessoa ter morrido é uma grande perda. Mas a gente já está 19 dias aproximadamente desde o caso início do Brasil e a gente não tem um quadro parecido com o que está aqui na Espanha. Mas vamos ver, as medidas controversas da Coreia foi essa. Eram realizados controles de temperatura em todos os viajantes que chegavam de áreas de risco. Muitos países falam que isso não tem sentido nenhum. Mas era por isso, a Coreia, qualquer um que tivesse com febre, eles faziam exame. Simples assim. E a outra coisa que eles fizeram foi a geolocalização. Ou seja, ele informa no celular das pessoas onde é que tem alguém contaminado. Se as pessoas estão em suas casas contaminadas. Não dá o nome da pessoa, mas diz que ali tem, naquela região tem uma contaminada para você evitar. Então as pessoas se afastam das áreas onde possivelmente elas poderiam ser contaminadas. Isso foi uma medida muito importante, chamada geolocalização. Um aplicativo de celular pode, inclusive, se pode colocar um aplicativo onde a própria pessoa informa: estou recluso porque estou contaminado. E isso seria difundido, né, como um WhatsApp, por exemplo, para que as pessoas se afastassem dali. Essa é uma forma de você não perpetuar a doença, né? A Espanha, o número de casos reais é claramente maior do que o detectado. Isso a gente já falou. Por quê? Porque o critério do governo é não fazer exame em pacientes com sintomas leves, ou seja, paciente que esteja contaminado, mas não esteja grave, ele não faz exame, né? Porque não quer suportar o custo de fazer exame em todo mundo. Porque não é que não possa, é que tem que pagar por isso, tem que comprar os kits, né? Então o governo não quer suportar esse custo e tem que suportar esse custo. Isso é mais barato você detectar o cara antes que ele contamine alguém, né? Você não pode supor, não, você fica aí em casa e você, eu não tenho certeza que você está doente, você não tem, o cara não vai ficar 15 dias se ele não souber que ele está doente. Ele sabendo, tem gente que quando passar os sintomas está saindo para bater bola, então é preciso ser mais duro nessas medidas no Brasil. O Brasil, eu vou falar para vocês que é uma caixinha de surpresa. Pode ser uma caixa de Pandora ou pode ser um belo presente, um belo exemplo para o mundo. Mas, por enquanto, é uma caixa de Pandora que a gente não pode abrir a guarda desse cadeado. A Coreia chegou a ser o segundo país do mundo em casos, depois caiu para quarto, né? E o número de novas infecções começou a cair desde 1º de março. Então, 10 dias depois, já começou a cair. Embora hoje, dia 18, tenham surgido novos casos no foco, que agora precisa ver se esse foco vai disseminar uma nova onda. Mas eles já começaram a trabalhar. A Espanha, quando as primeiras normas de distanciamento social foram implantadas, após milhares de casos, foi dito pela autoridade competente que seus efeitos demorariam 10 dias para serem notados. Agora, em 10 dias já estavam em declínio. É preciso ser mais rápido. Veja o que aconteceu. Essa aqui é uma foto na estação do trem de Rua, foi o epicentro, né? Logo após o surgimento do coronavírus, né, mostra essa imagem. Hoje, dia 17, apenas um novo caso foi registrado antes de ontem, dia 17. Hoje, um novo foco surgiu, né? Os 14 hospitais que foram criados emergencialmente já tinham sido fechados no dia 17, porque não eram mais necessários. Agora, essa estrutura deve ser reaberta devido a esses novos casos que surgiram no dia 18. A gente não pode subestimar essa tragédia que está anunciada. O Brasil não pode subestimar. Estudos e análises da progressão da Covid é o nome da doença, né, sugerem que em 30 de abril até o dia 10 de maio, o Brasil poderá atingir patamares italianos de contaminação. Essa é a previsão, se o Brasil tomar a mesma postura que a Itália e a Espanha.
certamente a gente terá um caos no Brasil. Isso não é alarde, né? Isso é uma perspectiva baseada em matemática que pode ser mudada, baseada em comportamento. Se eu pudesse orientar o governo brasileiro, o que é que eu diria? Não economizar nas medidas de detecção e isolamento precoces. Exames diagnósticos. Esse foi o triunfo da Coreia e da China, né? Porque a China também entrou em declínio depois daquele grande número absoluto, né? Porque percentualmente é ínfima a contaminação na China. Quanto maior a detecção de casos, mais eficientes se tornam as medidas de isolamento e controle dos portadores contaminantes. Lógico, se você sabe quem está doente, você impede que esse doente contamine outras pessoas. Se você não sabe porque não quer gastar dinheiro com o exame, você vai gastar muito mais com essa pessoa, porque essa pessoa em pouco tempo, numa progressão geométrica, ela contamina 2, que contamina 4, que contamina 16, 32, 64. Bom, em 7 dias ela já contaminou mais de 100 pessoas. E aí desses 100, 20 vão para o hospital. Sai mais caro que o exame. 20 pessoas internadas. Em 7 dias, você vai pagar muito mais para tratar 20 pessoas internadas do que fazer o exame em 100 pessoas. Tá? Você gasta muito mais. E além do mais, dessas 20 internadas, 5 podem ir para a UTI. Aí nem se fala qual é o custo de 5 pessoas na UTI durante 15, 20 dias, 20 dias. E 3 podem ir a óbito. Qual o preço de 3 dias? O Brasil precisa investir em exame precoce. Pegue toda a estrutura possível, todo o laboratório possível. Joga esse pessoal para treinar. Joga, pega dinheiro, tira do bolso. Corta salário de deputado, de senador, entendeu? Corta salário, eu começaria cortando do Tribunal de Justiça, entendeu? Do STF, que ganha muito, tira 30% do STF, tira 25% dos senadores, tira 20% dos deputados, entendeu? Federais, depois tira 15 deputados estaduais, tira de prefeito, governador, sobra dinheiro para fazer exame para todo mundo, e esses desgraçados não irão morrer. Agora eles vão ganhar 37 mil e pode morrer, porque está morrendo. Está morrendo gente importante fora daí. É hora de atacar as coisas que precisam ser atacadas. Veja como funciona. Quando você não faz essa medida de controle, que é exatamente o uso de máscara, ficar em casa e fazer detecção precoce desses pacientes para que eles sejam isolados, você tem um pico muito grande. Ele suplanta a capacidade de dar assistência, como agora está acontecendo, como está acontecendo na Itália, que já está deixando as pessoas com mais de 80 anos morrerem, porque não tem como tratar, e como está agora, a Espanha jogou a toalha dizendo que não pode mais suportar essa epidemia, não tem mais condições de fazer o exame. Se o Brasil não fizer essa medida de contenção, nós estamos falando de 220 milhões de pessoas. A Espanha é rica, a Itália é rica, a Espanha só tem 50 milhões de pessoas, menos 50 milhões de pessoas, e não consegue. O Brasil tem 4 vezes a população da Espanha e menos de mim, e tem menor. Se cuida o governo, se cuida Bolsonaro, se cuida a população brasileira. Dos 21 casos registrados na China até terça-feira, 20 foram importados de outros países. Né? Agora, terça-feira agora, ou seja, a China já não está tendo casos próprios, só teve um caso próprio, o restante foi gente voltando para a China. A China conseguiu controlar a propagação do vírus graças à detecção, quarentena e tratamento precoce. E aí, veja só, a maior parte dos 78 mil pacientes do país já estão recuperados. A primeira medida tomada foi o isolamento imediato de rua, o fechamento de fábricas, comércio e restrição de visitas entre amigos e familiares, como aqui estamos em casa. Nós estamos presos, eu cheguei domingo e não visitei ninguém me visita. Um amigo veio buscar uma encomenda aqui, ele não subiu, ele desceu, entregou e voltou. Correio hoje entregou aqui uma caixa, e o correio se recusou a nos receber, deixou a caixa fora do apartamento, no batente. Quando ele foi embora, eu desci dentro da caixa, subi, higienizei a caixa com álcool gel, e para poder abrir, a caixa veio da China. Foi uma fonte que eu comprei hoje. Então tá assim, essas medidas são importantíssimas, Orientação para o brasileiro: imersão familiar obrigatória, a palavra de ordem. Eu digo assim, você se obriga, ela é voluntária para você, mas é obrigada socialmente. E você é obrigado a se implementar nisso. Nós estamos chamando aqui de imersão familiar voluntária.
mas se obriguem a fazer essa imersão. Essa é a palavra de ordem. Não subestimem, amigos brasileiros, essa epidemia. Olha lá, eu vou falar para vocês, o que está na mídia não é o que está acontecendo. O caso é muito pior. São duas coisas, a densidade demográfica dessas cidades não é tão grande quanto o Brasil, mas ocorre idade avançada e tabagismo. Aqui todo mundo fuma, essa cidade fede a cigarro. Os portugueses deveriam aprender a lição com isso, não só os europeus. Se fuma muito aqui, se fuma muito na Espanha, se fuma muito na Alemanha. Aproveitem para largar o fumo. Ninguém está fazendo inquérito sobre quantas dessas pessoas que estão indo para a UTI eram fumantes, né? Isso é uma desgraça, entendeu? Os fumantes correm tanto risco quanto diabéticos e quanto hipertensos. Eu não sei por que não estão falando isso na mídia. O cara com enfisema pulmonar, o cara com o pulmão cheio de antracócitos, o vírus entrou ali, meu irmão, aquilo ali é terra fértil para vir. O isolamento radical é de 7 dias. Se você viajou de ônibus, se você viajou de avião, se você viajou para outra cidade, chegou em casa 7 dias sem entrar em contato com outras pessoas. O ideal é que você se isolasse, inclusive a sua família, por 7 dias para ter certeza que não se contaminou. O uso de máscara só não é suficiente, né? Esse vírus, ele sobrevive nas superfícies. Por exemplo, na luva do médico ele pode passar 8 horas. Né? Isso no alumínio pode passar de 2 a 8 horas. Né? Eu falei até 2 horas antes, mas na verdade no aço inoxidável ele pode ficar 2 dias. Né? Na madeira, vidro, plástico e papel é de 4 a 5 dias. Então alguém que pega no ferro do ônibus, do metrô, alguém que pega num corrimão de madeira, né? Uma toalha de papel, uma mesa, 4 a 5 dias. Se ninguém higienizar aquilo ali, você pode se contaminar onde não está vendo ninguém, onde alguém passou, na maçaneta do banheiro 2 dias. Então é complicado. Você tem risco se você estava na rua, então é preciso que se isole. E se a pessoa teve contato certo com alguém que estava contaminado, tem que ficar 14 dias em casa. Né? Isso é uma medida importantíssima. E isso pode quebrar a cadeia do vírus. Eu já expliquei hoje na live como é que o vírus morre, como nós matamos o vírus dentro da gente. Quem mata o vírus é você. E quem mata o vírus é a própria pessoa saudável. A pessoa que se contamina mata o vírus. Agora vejam aqui abaixo esse panorama geral. China, Itália, Portugal e Brasil. Veja só, a China com 1 bilhão e 400 mil habitantes teve um pouco mais de 80 mil casos em 78 dias de epidemia. Tem uma densidade demográfica de 140 habitantes por quilômetro quadrado. Você vê, a Itália tem uma densidade um pouco maior, Portugal um pouco menor e o Brasil é uma densidade, de um modo geral, pequena como nação. Veja o que aconteceu. 80 mil contaminados aqui na China, como vocês observam aqui, equivale a uma contaminação de 5 milésimos da população. Porém, teve a mortalidade, isso em relação ao número de contaminados em relação à população geral. Porém, desses contaminados, em torno de 4% morreram. 3.200 pessoas morreram. Você chega na Itália, teve uma contaminação que chega a ser 100 vezes maior do que a China. 31.500 pessoas na Itália é uma contaminação para uma população de 60 milhões 100 vezes maior que a China. Então, teve uma contaminação 100 vezes maior que a China e uma mortalidade que é quase o dobro da mortalidade que ocorreu na China. Então, assim, isso é muito preocupante. Onde a China acertou e onde a Itália errou. Quando a gente veio para Portugal, com 10 milhões e meio de habitantes, 10 milhões e 500 mil habitantes, a gente tem aqui 642 casos confirmados em 16 dias de epidemia, desde o primeiro caso até o dia 17. O índice de contaminação em relação à população é muito baixo, 6 milésimos, um pouquinho maior que a China. Então, assim, 1 milésimo é maior que a China, mas era um ponto percentual, basicamente. E o índice de mortalidade aqui de 0,31, ou seja, um índice que é bem menor do que o da China, menos de 10 vezes menor que a China, enquanto que a Itália é o dobro da China. Quando a gente vem para o Brasil tem 349 casos, uma contaminação irrisória em relação à população brasileira, para 19 dias de evolução desde o primeiro caso brasileiro.
e uma mortalidade de uma pessoa só dessas 349 que já se aproxima à mortalidade de Portugal. Mas a nossa observação maior fica aqui, veja só. Eu digo assim, existem ingredientes para reproduzir o desastre de Alzano Lombardo. Alzano Lombardo é uma cidade que está na Lombardia e Alzano tem 14 mil habitantes. Desses 14 mil, mais de 2.500 se contaminaram. Ou seja, praticamente 90% da população de Alzano Lombardo está contaminada. Né? E quais são os ingredientes? Alta densidade demográfica, as favelas do Brasil. Né? Então, imagina isso na Rocinha, lá no Rio de Janeiro, imagina Jacarezinho, lá no Jardim Jordão, né? Imagina isso na Borborema, lá em Recife, né? Imagina isso lá em Santa Maria, né? Em Aracaju. Então, nas favelas de Fortaleza, nas favelas de Porto Alegre, uma densidade enorme de habitantes, né? A densidade aqui, nessa cidade de Alzano Lombardo, que eu tive a curiosidade de fazer, se aproxima de 900 habitantes por quilômetro quadrado. A gente vai ver lá na frente o que ocorre nas cidades brasileiras. Então, proximidade entre as moradias, Rocinha, favelas brasileiras, ruas estreitas, favelas brasileiras, população idosa, não é a realidade do Brasil, mas a gente já tem uma população idosa e uma população que, quando não idosa, quase tão debilitada quanto a idosa devido às más condições sanitárias, né? Porque uma coisa é você ter ruas estreitas, como essa de Alzano Lombardo que vocês veem agora, né? Bequinhos, casas muito próximas, densidade de quase 900 pessoas por quilômetro quadrado, você tem saneamento básico, você tem asfalto, você tem casas de alvenaria, janelas, é uma coisa. Agora imagina isso nas favelas do Rio, esgoto a céu aberto, areia, fedor, casa de madeira, é complicado. Então, olha, população idosa, tabagismo elevado. A gente sabe que o Brasil venceu muito nisso. E o que me chama a atenção é que densidade demográfica e tabagismo não tem sido levado em consideração pelas autoridades, pelos médicos, por quem trata do assunto. Então, cita-se que as pessoas estão morrendo mais porque são idosas, porque usam ibuprofeno, segundo os franceses, porque tem hipertensão e diabetes, ou porque usam inibidores da ECA para hipertensão, que é uma classe de antihipertensivo que deve ser trocada. Mas ninguém está citando o tabagismo. É pouco perfundido, ou seja, tem pouco sangue arterial lá por causa da microagente necrotizante que o fumo dá. Ou seja, se você não parou de fumar ainda, cara, você tem prelite, para agora antes que o vírus te pegue, porque depois que ele pegar, tu não precisa parar de fumar, porque o que mais tem é fumaça no inferno, você vai parar no inferno. Então para logo, cara, se você precisar de um incentivo, de um remédio para parar de fumar, tá aí, a morte iminente. Essas pessoas, ninguém está falando, não sei se é por uma questão econômica, uma questão de falta de vergonha na cara, porque os europeus fumam muito, né? Levaram a tuberculose para o Brasil e trouxeram o cigarro para a Europa. A gente se livrou da tuberculose e eles não se livraram do cigarro. É impressionante, de cada 10 pessoas que eu passo na rua, 8 fumam, entendeu? Começam a fumar desde criança. É vergonhoso, talvez por vergonha eles nem falam, mas o fumo também está por trás disso. As pessoas estão morrendo. Por que os trabalhos citam que o cara é hipertenso? Por que estão falando de remédios? Começam essas brigas comerciais aí, né? Então, o dono do paracetamol quer que o ibuprofeno caia, né? Então, o dono do inibidor de cannabis quer que os inibidores da ECA caiam. E isso aí corre e só que eu não estou dizendo que isso não é verdade, mas rapidamente fala, porque ninguém fala de fumo. Porque ninguém fala que... Quantos são fumantes desses que morreram? Quantos são fumantes desses 20% que agravaram? E quantos não são fumantes desses que escaparam? É bom a gente fazer esse percentual para ver se o fumo tem implicação. Do ponto de vista fisiológico, a gente não precisa raciocinar muito. É plausível que tenha. Então, se você queria um bom motivo para parar de fumar e não tinha força de vontade, para agora. O inferno está bem depois dessa virose. Retardos nas atitudes de restrição de circulação, é o 7º ponto. Isso aí é governo. Se o governo não tomar atitude drástica, em cima é a conjuntura, para trás é governo. Lógico que em cima também depende do governo, mas aqui é governo. E o cidadão. Se o governo restringir e você sair pensando que não tem nada, cara, nós estamos presos aqui nessa casa, né? Eu digo assim, eu estou preso com alegria, entendeu? Eu prefiro estar preso aqui do que estar preso na cama do hospital. E não realizar exames de detecção em casos leves ou sob suspeitas. Veja só,
Foi o que fez a Itália, foi o que fez a Espanha, a gente viu lá em cima, né? Eles cometeram esse erro de retardar as medidas de restrição. O Brasil não está cometendo esse erro, mas exames precoces devem ser feitos. Pelo que eu vi aí nos estados brasileiros, nas cidades, todo mundo que estava sob suspeita foi examinado. Só falta uma coisa, ir atrás, fazer busca ativa, entendeu? Não esperar. Ah não, você só tem uma gripinha, não está só com a gripinha, manda o pessoal lá e vai examinar a si mesmo. Essa é a forma mais segura. Esse foi o modelo coreano, foi o modelo chinês. Olha aí as cidades. Veja o que aconteceu. Hubei é a região onde fica a cidade de Wuhan, onde tem o mercado. Então ela tem aí, essa região toda tem 54 milhões e meio de habitantes. Então eles tiveram positivo 67 mil casos, uma contaminação de 0,2% da população e 3.007 mortes, que eu não cheguei nem a fazer aqui, mas o percentual. Bom, agora a Lombardia, veja só, de 13 mil contaminados, que dá a mesma quantidade que o Hubei na China, 9% de mortes, 9%, ou seja, quase 3 vezes, 2 vezes e meia, 2,3 vezes o número de mortes da China, imagina só. E o que é que está por trás disso? Idade dos pacientes, densidade demográfica, muito parecido com o Hubei, um pouquinho maior, ou tabagismo, não sei, mas você precisa entender isso. Ausano, que é a cidade, Ausano Lombardo, que é a zona mais vermelha dentro da Lombardia, 12 mil. Quando eu isolo Ausano, 89%. Isso, Ausano está dentro da Lombardia, e esses 13 mil incluem os pacientes de Ausano Lombardo. Veja só, a gente tem 14 mil habitantes em Ausano, 89% foi contaminado, 6,63% de morte, ou seja, o dobro quase da morte dos chineses, né? Então, daí, 1,5 vezes a morte dos chineses. Isso é complicado. Lisboa, a gente tem aqui uma contaminação baixa, de 4 centésimos da população lisboeta. Setúbal está no 4º dia de epidemia, com um caso positivo. Rio de Janeiro está no 13º dia, fez no dia 17 de epidemia, 33 casos positivos e uma morte parecinada é 3%. Rio de Janeiro já começou com um índice de morte semelhante ao da China, muito próximo da China, ou seja, um número de mortes grande para quem já conhecia a epidemia, né? A China começou em dezembro. O Rio de Janeiro começou 3 vezes depois, já deveria ter preparado e já começou morrendo. Então, isso é muita morte para 33 pessoas, né? Quando a gente vai para São Paulo está com um índice baixo, né? Maior que o Rio de Janeiro, né? 10 vezes mais praticamente que o Rio de Janeiro, né? E está com uma mortalidade de 1,31%, ou seja, dos 152 que foram, nesses 22 dias, dos 152 contaminados, 2 morreram. Isso é 1,31%. Isso é alto, né? E Aracaju e Recife têm um índice muito baixo de contaminação, tomaram medidas preventivas rápidas, né? Recife está de parabéns, se portando muito bem mesmo, começou a tomar medidas restritivas, fechando aulas, fechando bares. Aracaju nem se fala, medidas restritivas bem importantes, detecção precoce, né? Isso é muito bom. Eu só acho agora que o Brasil tem que começar a fazer busca ativa. E a ver, olha o que me preocupa. Wuhan, onde tudo começou, tem 2.235 habitantes por quilômetro quadrado. Olha a densidade de São Paulo, capital. Mais de 8.000 pessoas por quilômetro quadrado. Recife, 7.500 pessoas por quilômetro quadrado. Aracaju, 3.500 pessoas por quilômetro quadrado. Quando eu olho a densidade demográfica do Brasil, eu começo a me preocupar. Imagina uma pessoa com um vírus circulando no centro de São Paulo. A 1 quilômetro dela, a gente tem 8.000 pessoas. Se ela andar 1 quilômetro, ela passa por 8.000 pessoas. Teoricamente, a gente sabe que não é uma contagem linear, mas, ou seja, o índice de contaminação no Brasil pode ser muito alto. A gente só tem uma forma de diminuir
diminuir a densidade dessa região, colocando o pessoal dentro de casa. Quem tem casa no campo vai para o campo, quem tem casa na praia vai para a praia, entendeu? Se isola e fica lá dentro, só olhando o mar, aproveita para refletir, fazer yoga, jogar baralho, volta o seu dominó velho, aprende xadrez, dama, livro, cartas, faz o que for, faz culto pela internet, mas se isolem, se isolem. A gente não tem muito mais o que fazer além de tomar medidas como essa. Qual é a minha leitura da situação do Brasil? Qual a orientação que eu dou para o povo brasileiro? Eu digo assim, eu tenho 5 prismas para observar isso, né? As medidas municipais e estaduais, elas têm sido animadoras no Brasil, mas a visão geral é preocupante por isso. Primeiro, prisma é pela densidade demográfica e saneamento básico das zonas metropolitanas. Isso é preocupante. Pelas medidas precoces de suspensão de aulas e fechamento de lugares públicos, é animador. Pelo engajamento e disciplina da população em se submeter a uma imersão familiar voluntária obrigatória, que é importantíssimo para bloquear o vírus, eu já falei na minha live anterior, é preocupante. Se a população não se isolar voluntariamente, muita gente vai morrer. Os jovenzinhos, né, os adolescentes que os pais não conseguem colocar em casa, eles saem, trazem o vírus para os avós, para os pais mais velhos, eles vão morrer. Se você não conseguir colocar seu filho dentro de casa, tem que deixar ele ficar, descansar um pouquinho dentro de casa, entendeu? Estudar, sei lá, jogar, aproveita para aprender, jogar jogos de mesa com o filho. Pelo investimento governamental em diagnóstico precoce e amplo de todos os casos, independentemente da gravidade, isso é crucial ao efetivo bloqueio da disseminação. Foi isso que fez a Coreia do Sul, foi isso que fez a China, foi isso que fez a Alemanha. Isso é preocupante. Se o governo federal, junto com o municipal e estadual, não levar isso a sério, a gente vai ter um problema sério no Brasil. Olha a densidade demográfica do Brasil. Joga um vírus ali que ele vai dançar o samba do crioulo doido no pulmão do neguinho. Vamos correr com isso aí. Neguinho e branquinho também. Neguinho é uma expressão mais carinhosa, mais expressiva com o meu povo lindo. Olha, índice inicial de mortalidade do Rio de Janeiro e São Paulo, ele é preocupante. Ele pode dar um retrato do que pode acontecer no Brasil. Como é que se já começa uma crise com 3%, com patamares semelhantes ao da China? Preocupante. E enfim, fica o meu recado. Inversão familiar voluntária. Essa é a forma mais eficaz de parar o coronavírus. Para o vírus antes que ele te pare. Estamos juntos nessa luta! Estamos juntos nessa luta.